Aqui está uma maçã. E aqui está uma banana. Escolha uma. Qualquer que você tenha escolhido, foi sua decisão, completamente. Isso é o que chamamos de livre arbítrio. É a ideia de que somos os únicos autores do nosso destino. Que diante de múltiplas escolhas, qualquer decisão que tomemos é inteiramente nossa. Temos o poder de escolha livre. Mas e se eu lhe dissesse que o livre-arbítrio é um mito? Que todos nós somos apenas um grupo de átomos que reagirá a um estímulo específico de uma maneira que pode ser pré-determinada? Se você escolheu uma banana no início do vídeo e voltarmos no tempo, se o livre-arbítrio realmente existir, você deveria ser capaz de mudar de ideia e escolher a maçã em vez disso. Mas e se eu lhe dissesse que, se voltarmos no tempo sob exatamente as mesmas circunstâncias, você escolherá a banana novamente? E se eu lhe dissesse que posso dizer qual dessas duas opções você vai escolher 300 milissegundos antes de você realmente escolher, com 100% de precisão? Na década de 1980, Benjamin Libet, um fisiologista, usou um eletroencefalograma para mostrar que é possível ler e saber que alguém está prestes a se mover 300 milissegundos antes de decidir conscientemente se mover. Isso significa que, antes de decidirmos que queremos mover nossos corpos, a decisão já foi tomada em nosso subconsciente, e só pensamos que tomamos a decisão nós mesmos depois que ela já foi feita. Porque o cérebro é como o coração, não lhe dizemos o que fazer, ele simplesmente age. Então, na realidade, tomar uma decisão conscientemente, a experiência que chamamos de livre-arbítrio, é na verdade uma ilusão. É apenas uma visualização dos eventos que o cérebro já colocou em movimento. Ele lhe diz o que o cérebro decidiu fazer. Charles Darwin e a teoria da evolução trouxeram a ideia de que, se as espécies realmente evoluem, então coisas como a inteligência devem ser hereditárias. A inteligência é um traço que nos ajuda a tomar decisões melhores. E, embora você possa estudar duro para saber mais do que a pessoa média, em grande parte, o quão inteligente você é não depende inteiramente de você. Portanto, algumas pessoas não podem tomar certas decisões inteligentes. Não porque não querem, mas porque seus genes são limitados. Nesse caso, você diria que a pessoa tem a liberdade de tomar essas decisões inteligentes? Porque, na realidade, elas não têm. Seus destinos são predeterminados por seus genes. Como podemos todos ter verdadeiramente a liberdade de decidir nosso destino quando não recebemos cartas iguais desde o início? E não se trata apenas das cartas que recebemos, mas também da habilidade de jogar essas cartas. Algumas pessoas simplesmente são melhores blefadores do que outras. Quando analisamos o conceito de livre-arbítrio criticamente, a ideia toda parece desmoronar rapidamente. De fato, os pesquisadores chegaram à conclusão de que acreditar no livre-arbítrio é como acreditar na religião, pois nenhum dos dois concorda com as leis da física. Pense nisso, se o livre-arbítrio realmente existisse e se a escolha não fosse apenas um processo químico, por que coisas como álcool e antipsicóticos podem mudar completamente o comportamento de uma pessoa? Ainda pior, vimos tumores cerebrais transformarem pessoas de pediatras em pedófilos. Se o livre-arbítrio existe, por que a remoção de um tumor pode mudar a escolha de uma pessoa? Será possível, então, que ao alterar a química ou composição física do cérebro, possamos mudar completamente as crenças, ideologias e escolhas de uma pessoa sem que ela possa fazer nada a respeito? Alguns cientistas que ainda querem se apegar à ideia do livre-arbítrio argumentam que, embora seja verdade que o subconsciente toma decisões pela consciência, ainda temos o livre-arbítrio para moldar o mundo inconsciente. E à primeira vista, isso faz muito sentido. Você pode ler um livro e uma ideia entra em seu subconsciente. Então, diante de uma escolha, a ideia que você leu volta à tona de seu subconsciente, formando sua decisão consciente. No entanto, há uma falha nessa ideia. É muito parecido com um paradoxo, porque de onde vem o desejo de mudar seu subconsciente lendo um livro? O desejo, assim como a escolha, vem do subconsciente. Então, um esforço consciente para moldar seu subconsciente é na verdade um esforço subconsciente para mudá-lo. O maior obstáculo que a ideia do livre-arbítrio, ou da falta dele, enfrenta é a moralidade. Se a moralidade é baseada no livre-arbítrio e o livre-arbítrio não existe, então o que acontece com a moralidade?
O que acontece com todas as outras instituições criadas pelo homem que foram projetadas em torno da ideia do livre-arbítrio? Quando confrontadas com perguntas como essas, muitas pessoas caem imediatamente em uma armadilha do fatalismo. O fatalismo é a ideia de que somos completamente impotentes no jogo do universo. As pessoas que pensam assim acreditam que, como não estamos no controle completo de nosso destino, estamos completamente à mercê dele, é aleatório e não depende de nós. Então elas se tornam muito menos felizes e começam a relaxar em seus relacionamentos. Elas param de tentar ser boas pessoas ou manter quaisquer padrões morais, e, no geral, começam a ter um senso de realização mais baixo na vida. Mas não precisamos cair nessa armadilha. Os cientistas que defendem a ideia da ausência de livre-arbítrio preferem explicá-lo filosoficamente como determinismo em vez de fatalismo. O determinismo é a ideia de que todos os eventos são predeterminados por causas existentes. Que tudo o que acontecerá pode ser explicado pelas leis de causa e efeito. Isso não significa que somos completamente impotentes e simplesmente à mercê do que está por vir. Isso simplesmente nos dá uma maneira diferente de ver tudo o que acontece ao nosso redor. Se você está ficando assustado ou confuso agora, eu entendo completamente. Até os cientistas que estudam isso há décadas acham isso muito perturbador. É uma coisa difícil de entender porque vai contra tudo que a sociedade é construída. O livre-arbítrio é a base da nossa sociedade. É o que determina quem está certo e quem está errado, quem recebe elogios e quem merece ser punido. Muitos cientistas acreditam que, se bastante gente estiver ciente dessa ideia, ela pode literalmente acabar com a sociedade como a conhecemos. Alguém arriscaria sua vida para salvar outra pessoa se, depois de fazer isso, as pessoas só dirão: bem, ele não decidiu fazer isso sozinho, então ele não merece nenhum elogio. A realidade é que elogio e punição são dois fatores enormes que ajudam a influenciar nossas decisões. Então, se os removemos de nossa sociedade, abrimos caminho para menos boas ações e muito piores. É um dilema estranho estar nessa situação. Porque, embora a verdade seja que não temos livre-arbítrio, acreditar que temos é realmente muito melhor para nós. Isso é o conceito de ilusionismo. Embora o livre-arbítrio seja uma ilusão, é uma ilusão que devemos manter. Porque, diante da escolha entre a verdade e o bem, beneficia a maioria de nós sempre escolher o bem. Seja humilde em relação ao que você tem e ao que alcançou, porque apenas um pouco menos de inteligência em seu DNA e você pode não ter tomado aquela decisão que mudou sua vida. Saiba que você não tem livre-arbítrio, pelo menos como você imagina, e que você tem sorte que sua mistura de átomos toma as decisões certas. Mas esqueça imediatamente isso. Esqueça tudo o que eu disse nos últimos minutos e haja como se todas as decisões fossem completamente suas. Porque somente assim você será capaz de tomar as decisões que realmente podem mudar uma vida.